Olá, quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente das que já tem aqui no canal. Na verdade, a gente vai fazer uma análise de roteiro. E se vocês gostarem, eu vou começar a produzir mais análises desse tipo, vou montar uma playlist, então eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários e também deixem um gostei aqui, caso vocês gostem dessa estrutura. Hoje a gente vai analisar o primeiro episódio da segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Eu vou ver tudo isso através de um infográfico que eu montei que tá lá no site do Quarto Setor, que é canalquartosetor.com, o link vai estar aqui na descrição, então se você quiser acompanhar junto comigo tudo que eu estiver olhando, você pode entrar lá que a gente já vai começar. Logo no início do episódio a gente tem um sonho da Sabrina em que ela tá vendo um presépio e a família dela pega um dos bebês e entrega pro Senhor das Trevas. Isso daqui é o que a gente conhece como setup. Setup é tipo uma sementinha que é plantada e mais pra frente no roteiro a gente vai colher, que é o que a gente conhece como payoff. Então, setup, payoff. Aqui é o início do arco principal dessa temporada, que eu chamei de arco Ascensão de Sabrina. Então, se você já assistiu a temporada inteira, você sabe do que eu tô falando. Se você ainda não viu, talvez comece a fazer sentido mais pra frente na série. Mas esse é o principal arco. Logo em seguida a gente tem uma cena da Sabrina tomando café com a família dela e falando que ela quer focar nos estudos de bruxas, ela não quer mais ir para Baxter High. E fim, acabou esse primeiro arco, a gente entra no segundo arco dessa série, que é Baxter High, né, os mortais, e eu também coloquei foco no arco da Suzy barra Tel, que é a transição da Suzy pra Tel. Eu não sei como é que fala, Theo, eles falam Theo, eu vou chamar de Tel, tá bom? Mas enfim, a gente vê que a Wardwell, ou Lilith, ou Madame Satã, ou diversos outros nomes que ela tem, é a nova diretora e tá controlando os corredores. E a gente também tem uma introdução para o Harvey, para a Suzy e para a Rosalind conversando sobre a Sabrina e principalmente tem um setup novo ali, que é o setup do Harvey e da Suzy que falam que querem entrar para o time de basquete. Então, sementinha plantada e novo arco estabelecido que é o da Suzy barra Tel. Em seguida, a gente começa mais uma sequência de cenas, só que dessa vez lá na Academia das Bruxas. A gente vê o Blackwood apresentando a Zelda para os demais professores e, mais importante do que isso, a gente vê também a Zelda conseguindo acalmar o bebê, o Judas, que é o filho do Blackwood. E isso começa um outro novo arco, que é o arco do relacionamento entre a Zelda e o Blackwood. E todos os professores também descobrindo sobre isso. Então esse arco começa ali. Então temos um setup, mais uma sementinha. Em seguida, nessa sequência da academia, a gente vê o Blackwood apresentando para os demais alunos sobre a eleição do líder estudantil. E aí o Nicholas e a Sabrina decidem concorrer. Então a gente tem mais um setup, mais uma sementinha plantada e também o início de um novo arco, que é o arco do líder da academia. Então, até este momento, a gente já conseguiu apresentar, nos primeiros minutos da série, eles apresentaram os 3 ou 4 arcos principais, a Ascensão de Sabrina, os mortais lá com a Suzy e o Tel, o relacionamento da Zelda e do Blackwood e também o líder estudantil. Então, 4 arcos que foram apresentados nos primeiros minutos da série e vão ser os arcos que mais vão ser explorados. Continuando então para a parte de desenvolvimento de cada um desses arcos que a gente viu, ou seja, acabou a introdução, vamos começar para o desenvolvimento do episódio. A gente tem uma cena, ou melhor, uma sequência, são 2 sequências que começam nesta cena aqui, que é a Zelda tá conversando com a Hilda lá na sala sobre como o Edward foi um líder estudantil e logo depois se tornou um sacerdote. E a Sabrina tá lá na sala estudando junto com elas. Ela tá estudando para o primeiro desafio do líder estudantil. Então a gente tem um setup aí quando a Zelda fala sobre o Edward ter se tornado um sacerdote. Uma sementinha. Em seguida, o Ambrose entra lá na sala também junto com o namorado dele, o Luke, e eles falam que eles vão para um clube de feiticeiros, que é uma tradição da academia, que o Blackwood, né, o sacerdote, leva os concorrentes para serem líderes lá nesse clube de feiticeiros. Só que acontece que é só permitido para homens, e aí a Sabrina fica um pouquinho brava ali, e a gente tem mais um setup, né, porque a Sabrina fala que quer ir pro clube, então uma hora ou outra ela vai dar um jeito de ir para esse clube. Então, semente plantada. Outra coisa muito importante que também acontece aqui é que o Luke diz que ele não vai votar na Sabrina e que o Ambrose fala que vai esperar para poder ver como ela vai se sair nos desafios. Então ela vê que ela não tem o apoio deles e isso daqui também já é uma sementinha da discórdia plantada na cabeça dela que mais pra frente vai fazer sentido.
Continuando, Sabrina vai estudar na biblioteca da academia. E aí a gente corta para uma sequência lá no clube de feiticeiros, onde o Blackwood está mostrando pro Nicholas e para os outros estudantes o que é essa tradição. E a tradição é quando ele deixa uma dançarina entrar para poder fazer umas danças exóticas lá para os alunos. Essa cena aqui faz parte do arco do líder da academia, porque é uma tradição que o líder tem que participar desse clube de feiticeiros, por isso que o Nicholas está lá dentro. Feita essa cena, a gente corta para uma outra cena, que é uma sequência, ou seja, a gente tem duas sequências aqui que estão se intercalando. A gente viu a do Clube de Feiticeiros e agora a gente vai ver a sequência do estudo da Sabrina e do primeiro ataque. Aqui a Sabrina tá na biblioteca e ela ouve um barulho. A gente tem um setup aqui. Logo em seguida corta de novo para o Clube de Feiticeiros e a dançarina tá lá dançando. Corta novamente para Sabrina, em que ela escuta novamente o barulho e aí ela se levanta para ver o que é. Quando ela chega na escada, ela vê uma figura, que é um demônio, esperando ela para poder atacar ela. Aí a gente já tem o payoff, o primeiro payoff da série, em relação àquele barulho que ela ouviu. É uma coisa muito simples, uma conectada com a outra, mas aconteceu o primeiro payoff. E esse demônio ataca a Sabrina com ratos. A gente corta novamente para o clube de feiticeiros, em que a dançarina está ainda lá dançando, e aí volta de novo para Sabrina, em que ela está procurando livros de feitiço sobre a mesa. Uma pausa aqui nessa explicação para poder falar. Eu achei extremamente interessante a forma como eles resolveram fazer a montagem disso, porque na verdade são duas sequências. Uma do Nicholas lá no clube de feiticeiros vendo a dançarina e outra da Sabrina estudando e sendo atacada. Só que ao invés de fazer duas sequências separadas por completo, que podem se tornar um pouco maçantes por serem muito simples, eles resolveram cortar cada pedaço, cada cena de cada uma e ir intercalando. Então a gente consegue ter essa dinâmica melhor. Na sequência do Clube de Feiticeiros, né, a gente vê a Sabrina lá na biblioteca tentando se proteger dos ratos e corta para o Clube de Feiticeiros. A dançarina chega para o Nicholas e abre um prato, no qual tem a cabeça de uma boneca, só que com a aparência da Sabrina toda ensanguentada. E aí o Nicholas se revolta e o Blackwood fala para ele que a competição só tem um único resultado aceitável. Então, mais um setup colocado aí, que é a opinião do Blackwood quanto a essa competição. Ele não aceita que a Sabrina possa ganhar, porque o líder tem que ser um homem. A gente volta então para a sequência da Sabrina e ela consegue se livrar do demônio e volta para casa, questionando o Ambrose se o Luke teria invocado o demônio para tirar ela de jogo. Então aqui é mais um payoff, por causa daquela opinião que o Luke deu lá no início. O Luke falou que não ia votar nela, porque essa posição é para homens. Então a Sabrina logo agora que foi atacada pensa, provavelmente foi o Luke. Então mais um payoff aí. A Hilda entra enquanto a Sabrina e o Ambrose estão brigando e a Sabrina é grossa com a tia dela. Isso daqui também é um setup das primeiras modificações que a Sabrina tem. Aqui é interessante perceber que nessa sequência, né, do primeiro ataque do Clube de Feiticeiros, a gente está vendo dois arcos ao mesmo tempo acontecendo, que é o arco da ascensão da Sabrina e é o arco do líder da academia. Só que como a gente não tem essa noção do que está acontecendo quanto à ascensão da Sabrina ainda, a gente acredita que é só um arco que está acontecendo, é ela estudando para ser a líder da academia e aí alguém está tentando fazer com que ela não possa ocupar esse cargo. A gente não pensa que é um esquema maior, que possa ser outras coisas, mas para quem está escrevendo o roteiro, eles sabem que na verdade são dois arcos acontecendo ao mesmo tempo. A gente continua então no arco do líder da academia e a gente tem a sequência do primeiro desafio. Essa sequência começa com a Prudence pedindo para o Blackwood para poder usar o sobrenome dele e ele negando. Então, mais um setup. Percebem como só tem setup no primeiro episódio? Porque é exatamente isso. Ele tem que plantar a sementinha de todos os problemas que vão sendo resolvidos ao longo da série. Continuando então nessa sequência, a Sabrina entra na sala e pede pro Blackwood para ele adiar esse desafio, porque ela foi atacada na noite anterior e não teve como estudar. Ele nega e sai da sala, deixando só a Prudence e a Sabrina. E a Prudence acaba falando pra Sabrina que vai ajudar ela. Fim. Aí a gente continua então para o início do desafio. Lá na sala onde vai acontecer o desafio, a gente vê o Ambrose questionando o Luke o que ele tinha feito na noite anterior após o clube. Ou seja, aquela sementinha da discórdia que a Sabrina plantou na cabeça do Ambrose, falando que será que foi o Luke que invocou o demônio que me atacou? O Ambrose está vindo agora fazer o payoff disso para poder checar se está tudo certo. E aí o Luke responde que ele tratou de negócios particulares para o padre Blackwood. Isso daí também já é um setup de coisas que a gente vai ver mais pra
pra frente na temporada. O desafio começa então e as perguntas de Sabrina são claramente mais difíceis do que a do Nicholas. Mas como a Prudence e as outras irmãs estranhas, né, Weird Sisters, estão ajudando ela consegue responder tudo, e mesmo com Blackwood se irritando com seus acertos, o público inteiro aplaude a Sabrina. Aí a gente tem o fim da sequência do primeiro desafio desse arco do líder da academia. A gente entra então agora no arco da Suzy / Tel, que é uma sequência do basquete. A Suzy e o Harvey estão lá jogando basquete e os outros meninos estão fazendo bullying com a Suzy. E aí o treinador chega, separa a discussão e tudo mais, só que ele fala que não vão ter meninas no time. Então, mais um setup colocado aí, porque elas vão ter que resolver esse problema. Só que esse problema é resolvido de forma bem rápida, porque a gente corta pra cena da Hilda conversando com a Wardwell lá na diretoria e falando sobre a sua preocupação com a Sabrina, porque ela tem mudado de comportamento. Então aqui a gente tem mais um payoff, mais uma colheitinha daquele momento em que a Sabrina foi grossa com a Hilda. Olha que legal como é que as coisas se conectam, eu adoro isso. Enfim, a Hilda acaba falando pra Wardwell pra pedir pra Sabrina voltar pra Baxter High. Então, mais um setup colocado. A Suzy entra então no escritório e conta pra Wardwell tudo o que tá acontecendo lá no time. Eles vão então pro ginásio, a diretora pede pro treinador deixar que a Suzy treine, faça o teste pro time. Então a gente tem um payoff, que é daquela situação que o treinador falou que ela não ia poder treinar pro time, e a gente tem mais um setup, porque agora ela vai ter que fazer um teste para poder entrar. Fim dessa sequência, voltamos para a sequência do primeiro desafio, que são as consequências do que aconteceu lá. No escritório a gente vê o Blackwood acusando a Sabrina de ter trapaceado no desafio, e ele ainda fala que é punível com chicoteadas. Aí a Sabrina perde as suas estribeiras, né? Porque qualquer um quando ouve isso ia rodar a baiana. Ela fala que que ela pretende acabar com todas essas tradições machistas e antiquadas quando ela for sacerdotisa. Essa palavra é difícil, sacerdotisa. E aí é óbvio que o Blackwood fica possesso, né? Possesso, como é que fala isso? Não sei. Mas, enfim, ele fica muito pé da vida porque mulheres não podem ser sacerdotes. Somente homens podem ser sacerdotes. Então a gente tem mais um setup aqui. E percebam, é um setup extremamente relacionado com a Zelda ter falado lá no início que o Edward, depois de ter sido líder, foi também sacerdote. Então a Sabrina tá seguindo essa mesma linha. A Zelda, que tava na sala também, acaba desescalando a situação, falando: não, gente, calma, que quem realmente for bem nos desafios é quem vai se tornar o líder. Não vamos pensar em outras coisas agora. E aí é isto. É isso que acontece. A gente começa uma nova sequência aqui agora então, que é a sequência do segundo ataque, ou seja, tá dentro do arco da ascensão de Sabrina. Ela tá andando pela floresta, saindo da academia indo pra casa, e ela é atacada por mais um demônio que joga uma revoada de morcego sobre ela. Qual que é o coletivo de morcego? Não é revoada, mas eu vou falar revoada. Ela consegue escapar porque a Zelda tinha dado um apito de banimento, sei lá, que ela apita e o cara sai correndo, então ela sai ilesa da situação, e quando chega em casa ela fala pra Hilda que provavelmente alguém tá tentando impedir que ela seja líder da academia. Ela não tem noção... Tem um carro passando aqui. Ela não tem noção de que o arco que está acontecendo é o da ascensão dela. Ela acha que esse arco é o arco do líder ainda. A Hilda então fala para ela que vai ajudar ela a treinar para o próximo desafio. Começa então uma nova sequência agora no contexto do segundo desafio, no arco do líder da academia. Enquanto a Hilda está ajudando Sabrina, ela também aproveita para jogar umas questões na cabeça dela de se ela não sente falta dos seus amigos mortais, mas a Sabrina fala que eles provavelmente não a acolheriam, e também coloca mais um setup aí, porque ela fala o seguinte, que ela não quer estar perto deles quando coisas ruins começarem a acontecer. Porque lá na primeira temporada, quando ela assinou o nome dela lá no livrinho, o Senhor das Trevas falou que em qualquer momento ele vai chamar ela para fazer alguma coisa. Continuando nesse mesmo contexto, nessa mesma sequência, então lembrem-se, sequências têm o mesmo contexto, ok? Contexto do segundo desafio, a gente vê a Zelda chegando lá para presenciar o desafio e senta ao lado de outra professora, que acaba xingando ela porque fala que todos os outros professores já sabem que ela tá tendo um caso com o Blackwood. E como ele acabou de perder a mulher, não tá sendo muito bem visto isso dentro da Igreja da Noite. Então a gente tem mais um setup e essa pequena cena dentro dessa sequência do segundo desafio é do arco do relacionamento da Zelda com o Blackwood.
A gente continua a sequência então com o desafio acontecendo, que eles têm que fazer uma poção e a Sabrina acaba perdendo. E aí ela tem que tomar aquela poção que tá completamente podre. E por ela ter feito isso e vomitado lá na frente de todo mundo, o pessoal aplaude ela, porque foi uma coisa muito corajosa de ser feita. Então mesmo que ela tenha ido mal, o público ainda gostou da situação. Voltamos para a sequência lá do basquete, no arco da Suzy Barratel, e a Sabrina chega na escola para poder assistir o teste do basquete e fica vendo de longe, ela não chega perto. Ela acaba colocando então um feitiço na bola para poder ajudar a Suzy a fazer mais cestas. Então a gente tem um setup, porque lá na frente a Suzy conta para os amigos que ela tinha visto a Sabrina lá naquele dia. A cena continua e a Suzy acaba indo extremamente bem por causa dos feitiços e ela comemora com os amigos e é nesse momento que ela conta para eles que ela prefere ser chamada de Tel. Então a partir desse momento eu também vou usar pronomes masculinos e vou chamar de Tel, ok? Ok. Então a gente tem um payoff da primeira temporada lá no caso, né? Então a gente tem esse payoff aqui nesse momento. Continuando, a Sabrina tá assistindo a situação e ela tem uma lembrança do seu batismo de sangue, acaba saindo chorando sem falar com os amigos e a Wardwell percebe e vai atrás. Setup, mais uma vez. Aí no momento que a Sabrina sai, a gente na verdade já começa uma outra sequência, porque é um outro contexto, é a sequência do terceiro ataque e do arco da ascensão de Sabrina. Ela tá andando no corredor lá depois que ela saiu do ginásio e ela é raptada por mais um demônio. Ela acorda presa em cima de uma cadeira, ela acorda presa numa cadeira, o demônio se apresenta como sendo o último dos três e a Sabrina questiona ele sobre essa situação. Ele diz que eles são os únicos que têm coragem suficiente para fazer isso e ele retira uma faca para poder atacar ela. A Wardwell entra no lugar, ou seja, a gente tem um payoff daquela sementinha plantada quando a gente vê que a Wardwell viu a Sabrina saindo do ginásio e indo atrás delas. E ela também conversa com o demônio, chamando ele de Beelzebub, tentando bani-lo, e ele fala que reconhece ela. E antes que ele pudesse falar quem é realmente a Wardwell, né, pra Sabrina saber, ela o faz desaparecer. Continuando nessa sequência, a gente tem mais uma cena, só que dessa vez lá no escritório da Wardwell, onde ela e a Sabrina estão conversando sobre esses ataques que ela tem sofrido. E por causa disso, ela fala que talvez devesse voltar pra Baxter High. Então aqui tá o payoff daquele momento que a Hilda falou pra Wardwell chamar a Sabrina de volta. Então colheu o que a Hilda tinha pedido. A Sabrina acaba falando que não quer voltar, etc. E conta a situação na academia, comenta sobre o Nicholas. E aí, nesse momento que ela tá falando sobre o Nicholas, ela percebe que ele é um conjurador. E aí, talvez tenha sido ele que invocou os demônios, porque ele sabe fazer esse tipo de coisa. Então, mais um setup colocado aí, mais uma sementinha plantada. Pela primeira vez no episódio agora, a gente vai ter uma cena completamente dedicada ao relacionamento da Zelda e do Blackwood, dentro desse arco deles. É uma cena bem rapidinha, em que os dois estão jogando um jogo, e aí eles começam a discutir a relação, e o Blackwood explica que existe um período de luto que eles têm que respeitar. A Zelda, que não é boba nem nada, ela responde, claro, concordo, mas então a gente vai ter que esperar para poder ter relações até que você esteja preparado para me tornar uma mulher legítima sua, né? Então a gente tem um setup aí colocado que, hora ou outra, o Blackwood vai ter que decidir. Ela vai ser minha mulher oficial ou a gente não vai poder mais ficar junto. É isso aí. A gente volta então pro arco da ascensão de Sabrina, quando a Sabrina tá encontrando com o Nicholas e ela questiona ele, se ele que foi quem invocou os demônios e tudo mais, e ele, por ser um conjurador muito inteligente, ele mostra para ela em um livro que esses demônios que ela descreveu, na verdade, somente um conjurador de alto calibre conseguiria invocar. Então não pode ter sido ele, mas talvez possa ter sido o padre Blackwood. Aí a gente entra então na sequência do terceiro desafio. E essa sequência tá com dois arcos acontecendo ao mesmo tempo. É o arco da ascensão de Sabrina e é o arco do líder da academia. A gente vê que durante o desafio, que eles têm que montar tipo geometria sagrada no chão para poder invocar demônios, eles unem os seus círculos e acusam alguém daquela sala, principalmente o padre Blackwood, de tentar matar a Sabrina. A gente vê eles invocando os demônios também, aqueles 3 demônios que atacaram a Sabrina, mas conforme os questionamentos vão sendo desenvolvidos, os demônios respondem que ninguém invocou eles. Na verdade, eles fizeram aquilo porque a Sabrina não deve ascender. Aí a gente tem um setup colocado e agora que os próprios personagens começam a pensar, tem um novo arco acontecendo aí. O que essa questão de ascender
Será que tem a ver com o líder da academia mesmo, que ela não pode ser líder? Ou será que é alguma coisa maior? Então é neste momento que a Sabrina descobre sobre essa ideia da ascensão dela. Antes que eles pudessem descobrir o que isso significa, o Blackwood bane os demônios para longe e aí leva os dois para o escritório deles, tem um bicho me andando, Jesus amado, ele acaba expulsando os dois da competição e ele mesmo decide quem seria o indicado, que no caso o Ambrose virou o líder da academia. E é isso. Finalizando essa sequência, bem no finalzinho, o Nicholas convida a Sabrina para poder comer alguma coisa e ela aceita. Agora a gente vai começar a conclusão do episódio. Então a gente teve um período de apresentação, um período de desenvolvimento e agora vai ser o período de conclusão. A primeira cena dessa conclusão é um novo arco que começa para os próximos episódios, que é o arco da Rosalind com o Harvey. Eles estão lá na lanchonete conversando sobre o Theo e o Harvey também fala sobre sentir falta da Sabrina. Acontece que a Rosalind coloca a mão sobre a mão dele e ela tem uma daquelas visões que ela sempre tem e ela vê os dois se beijando, né? Ela e o Harvey se beijando. Então a gente tem um setup aí e fim dessa cena. Aí acaba essa cena deles e entra na sequência do encontro do Nicholas com a Sabrina, que querendo ou não se transforma também numa pequena subtrama ali dentro, que seria o arco do Nicholas com a Sabrina. Tá vendo como é que tem muito arco quando você monta uma série? É bem loucura, mas por isso que eu montei o infográfico, se vocês quiserem ir acompanhando comigo. Enfim, nessa sequência do encontro, a Sabrina vai, enquanto tá andando na rua, contando pro Nicholas que ela trapaceou no primeiro desafio e ele não fica nada bravo, porque ele falou, eu já imaginava, né, obviamente. E eles chegam do lado de fora da lanchonete e é o momento em que ela vê o Harvey lá sentado. Então ela não quer entrar lá dentro e ela vira pro Nicholas e fala o seguinte, por que a gente não vai naquele clube de feiticeiros que todo mundo fala sobre? A gente está tendo neste momento o payoff lá do início do episódio em que o Ambrose fala pra ela que esse clube é somente pra homens. Aí, continuando essa sequência do encontro deles, lá no clube dos feiticeiros, a Sabrina questiona o que seria essa ascensão que os demônios falaram. E ela deduz que pode ter a ver com ela ter se gabado em se tornar sacerdotisa. Só que é a primeira inclinação dela, a primeira coisa que vem na cabeça dela. Mas a gente vê então que começa esse questionamento, então temos mais um setup que vai ser explorado nos próximos episódios. E aí, no final do episódio, a gente também começa um novo arco, que é o arco da alma da Sabrina. É o momento em que a Wardwell invoca o Senhor das Trevas e questiona ele se a Sabrina provavelmente teria um papel mais importante nos seus planos do que ele tinha dito anteriormente. Temos um setup aí e também um payoff nessa questão. E aí eles fazem uma aposta para poder descobrir se a alma da Sabrina é boa ou se a alma da Sabrina é má. Então também vai ter esse novo arco nos próximos episódios, em que o Senhor das Trevas e a Wardwell vão ficar tentando descobrir como que é a alma da Sabrina. Fim do episódio. Episódio acabou. Vamos resumir agora quais foram os arcos que aconteceram dentro deste episódio. Espero que não tenha ficado embolado. Lembrando, gente, é o primeiro vídeo desse estilo que eu faço. Então se vocês tiverem sugestões, coloca aqui nos comentários, ok? Vamos lá. O principal, que é a ascensão da Sabrina, é o arco desta temporada. Então, todos os momentos que ela foi atacada por demônios, ela estiver pesquisando sobre por que está sendo atacada, tem relação com este arco. Segundo arco é o arco dos mortais em Baxter High, principalmente da Suzy /Theo, porque nessa temporada ela vai transicionar e nesse primeiro episódio a gente viu isso mais voltado para aquela sequência do basquete, não saiu muito dessa situação. Terceiro arco é o arco do líder da academia. Então todas as cenas da Sabrina se preparando, deles fazendo os desafios e das consequências desse desafio, né, que eles foram expulsos da competição, é o arco do líder da academia. Quarto é o arco do relacionamento entre a Zelda e o Blackwood. Quinto é o arco da Rosalind com o Harvey. Sexto é o arco do Nicholas com a Sabrina. E sétimo é o arco da alma da Sabrina, que vai ser a aposta entre a Wardwell e o Senhor das Trevas para descobrir se a alma da Sabrina é boa ou má. Mas enfim, gente, esse daqui foi um vídeo extremamente diferente de tudo que eu já fiz no canal. Se você gostou, deixa aqui nos comentários para eu saber. Também clica no gostei, porque isso vai me ajudar pra caramba. E se você puder compartilhar nas redes sociais, também vai ser uma excelente coisa aqui pro canal do Quarto Setor. E é isso. Se você quiser conhecer a nossa página do Apoia-se, clica aqui em cima para poder ver como que você pode ajudar o canal a continuar crescendo também. Você pode clicar aqui. Enfim, não sei mais o que eu vou falar, já tô me perdendo aqui, tá na hora do almoço, tô com fome. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio.